alegria tê-los aqui hoje à noite. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra ao nosso coração. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para Mateus capítulo 3. O Evangelho de Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. Mateus capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. Assim nos diz a palavra de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada, lançada ao fogo. Vamos orar. Pai, nós pedimos que hoje à noite a palavra do Senhor venha de encontro ao nosso coração. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela pode vir e mostrar o pecado que há em nós, mas a tua palavra também nos dá a solução. Ela é poderosa, ela nos transforma, ela nos edifica, ela nos dá esperança. Então que hoje à noite o Senhor esteja falando ao coração de cada um dos nossos irmãos, como o Senhor falou ao meu coração, que nós possamos sair daqui diferentes da forma como entramos. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje em dia, irmãos, é muito comum nós usarmos o GPS, né? Quando nós saímos de casa, dirigindo, eu ainda não dirijo, mas os irmãos que dirigem, que têm carro, nós usamos o GPS. Algumas pessoas usam o GPS para andar na rua. Eu já vi algumas pessoas que têm essa prática, né? Vou ao mercado. Qual o mercado mais perto? Esse. E anda com o GPS. E outras pessoas, elas preferem usar as placas, né? Elas saem, olham a placa, centro, seguindo reto, vou seguir reto. Na rodovia, Sorocaba, saída à esquerda, à direita, ou seguindo reto. E nós somos orientados por essas informações. O GPS, uma tecnologia mais moderna, as placas para aqueles que preferem as tecnologias mais antigas. Alguns vão pela cabeça e olha, às vezes você se perde de uma forma que você nem tem ideia de onde você está, né? Quando você começa a andar e não segue nem placas, nem GPS, nem nada. E o texto que nós lemos hoje, irmãos, ele é um texto interessante. João Batista, ele aparece no deserto pregando, e ele começa a pregar uma mensagem ao povo: se arrependam. Se arrependam dos seus pecados, porque o reino dos céus vem chegando. Então o povo vai até João, Jerusalém, Judéia, todas as pessoas ao redor do Rio Jordão começam a chegar até João e ouvir aquela mensagem: se arrependam. Se arrependam dos seus pecados. Talvez você, ao longo da sua vida, já teve a situação em que você estava indo para um lugar e você perdeu a entrada, né? E agora, o que eu vou fazer para voltar? Se é na estrada, é pior ainda, né? Às vezes só tem um retorno a quilômetros e quilômetros e quilômetros lá na frente, você perde tempo. E agora, o que eu vou fazer? Vou prestar mais atenção nas placas, vou observar melhor para onde eu estou indo. Nesse texto, João Batista é como uma placa. Ele chega diante do povo e ele começa a mostrar ao povo a direção que eles deveriam caminhar. A passagem, ela nos mostra algo importante na história do povo de Israel. Malaquias capítulo 4, algumas páginas antes. Malaquias capítulo 4, versículo 5, nos diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40.
versículo 3. Isaías 43. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. João Batista ele aparece para o povo com uma missão. Ele prega o arrependimento, ele prepara o caminho para o Senhor. Ele endireita o coração daqueles israelitas. Um coração cheio de buracos causado pelo pecado. E hoje à noite, irmãos, o nosso coração ele tem pecados que nós cometemos, existem pecados que nós guardamos escondidos, existem pecados que nós cultivamos, mesmo sabendo que é errado. Nós gostamos dele ou não vemos as consequências. E o nosso coração é como uma estrada esburacada. Veja, não é tão fácil andar numa estrada assim, né? Lá no seminário, o seu Marcos, ele tem uma Kombi alta. Ele colocou uma suspensão que deixou a Kombi um pouco mais alta do que o comum. Ele gosta muito da Kombi. E ele foi para a estrada da Graciosa e tem uma parte que é paralelepípedo, né? Não sei se a maioria da estrada é paralelepípedo. A maioria da estrada é paralelepípedo. E ele disse que é muito gostoso de viajar, mas de pneu murcho. Porque se ele vai com o pneu cheio, a Kombi fica assim. Não é agradável. Não é agradável passar por uma estrada com buracos, que não é regular. E o nosso coração é dessa forma, irmãos. E João Batista ele aparece no cenário pregando arrependimento para um povo com um coração assim. E hoje à noite não é diferente conosco, irmãos. Nós temos um coração que precisa ser endireitado. Um coração endireitado para o Senhor. Não é um coração livre de pecados, mas é um coração arrependido. Irmãos. Essa é uma verdade que nós precisamos entender. Um coração endireitado ao Senhor é um coração arrependido, não livre de pecados. Infelizmente, até a nossa morte nós vamos pecar. Com os olhos, com a nossa boca, falando algo que fere ao próximo, pensando algo errado, sendo desonesto no serviço. Mas um coração endireitado é um coração arrependido. E por isso nós precisamos de um arrependimento genuíno, irmãos. Hoje à noite nós precisamos entender que é necessário nas nossas vidas um arrependimento genuíno. Todos nós precisamos de um coração genuinamente arrependido. E dessa forma o nosso coração começa a ser endireitado. O texto que nós lemos, ele apresenta 3 características que nós vamos ver hoje à noite, rapidamente, de um arrependimento genuíno. Em primeiro lugar, o arrependimento genuíno ele é necessário. Veja o versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aquele povo precisava se arrepender de seus pecados, eles precisavam entender que eles pecavam contra o Senhor todos os dias, de que o pecado deles era grave e de que o Messias ia passar. E de que o Messias ia chamá-los ao arrependimento. E que eles deveriam crer e viver para aquele Messias. Se Israel, que é o público-alvo desse texto, nós precisamos entender que Mateus escreve aos judeus. E o objetivo deles é mostrar Cristo como rei, como o Messias prometido. Então, os primeiros leitores são os judeus. São os israelitas, são aqueles que vêm de Jerusalém, da Judéia, do Jordão, que conheceram a João Batista. E a mensagem é de arrependimento. Vocês precisam se arrepender porque Jesus vai passar e quando ele passar, ele traz o reino. Mas para que o reino seja instaurado, vocês precisam aceitar ele como Messias. O arrependimento ele é necessário, irmãos. Nós precisamos que o nosso coração esteja arrependido dos nossos pecados, que o nosso coração esteja posto em Cristo, confiando no Senhor, confiando que Ele perdoa os nossos pecados, para que nós possamos receber as bênçãos do Senhor. Se nós não temos um coração arrependido, um coração que crê no Senhor, nós não vamos ver o seu reino. Nós vamos ver a justiça de Deus. Então, a primeira característica do arrependimento genuíno é que ele é necessário. Ele é preciso. Nós precisamos desse arrependimento, irmãos. A segunda característica que nós vemos também no texto é que o arrependimento genuíno ele é sem desculpas. Veja um pouco mais à frente, quando os fariseus chegam até o Jordão, versículo 7, Mateus diz, vendo ele, João Batista, porém que muitos fariseus e saduceus viam ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
Irmãos, o arrependimento ele é sem desculpas. Não tem ninguém que não precise se arrepender. Não tem nenhuma pessoa que possa dizer, olha, eu sou alguma coisa, não preciso desse arrependimento. Eu sou filho de Abraão, sou um judeu, sou um fariseu, eu guardo a lei, eu conheço a Bíblia, eu vou à igreja todos os domingos, todas as quartas, eu faço as minhas orações, eu faço meu devocional todos os dias, eu vou lá na igreja, eu canto, eu rejo, eu prego, eu toco, eu dou o dízimo, então eu não preciso me arrepender. Não, errado. O arrependimento, ele é sem desculpas. Essa é uma característica do arrependimento genuíno. Um coração genuinamente arrependido, ele não procura desculpas. Eu tenho pecados. Eu reconheço os meus pecados e eu preciso deixá-los. E assim conosco, irmãos. Nosso coração vai procurar de todas as formas uma desculpa para dizer que nós não precisamos nos arrepender, seja qual for. Mas eu fiz isso porque eu estava cansado, estressado, todo mundo faz, eu ganho pouco, meu patrão é chato, todo mundo está fazendo isso lá no emprego, batendo ponto e mais cedo e indo fazer alguma outra coisa. É, só uma mentirinha. Não tem desculpas. O arrependimento ele é necessário, ele é preciso e ele é sem desculpas, irmãos. E a terceira característica para terminarmos hoje à noite é que o arrependimento ele é frutífero. O versículo 9. No versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E o versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançado ao fogo. Um coração arrependido é frutífero. Ele demonstra por muitos meios que ele realmente se arrependeu. Ele demonstra por muitos meios que ele não quer mais continuar por aquele caminho. Se você roubava, como Paulo diz, agora você trabalha, supre as suas necessidades e tem com que acudir o outro. Se antes você mentia, você fala a verdade. Se antes você batia o ponto e ia fazer alguma outra coisa que não era do seu trabalho, agora você bate o ponto e começa a trabalhar mais cedo. Se você roubava, você restitui. O arrependimento ele tem frutos, ele mostra frutos. E é importante que se nós realmente estamos arrependidos dos nossos pecados, seja qual for, irmãos, hoje à noite você pode pensar em qualquer um dos pecados que você tem lutado, talvez você não tenha lutado contra esses pecados, mas você tem consciência de que você tem cometido ele. Nós precisamos mudar mostrando frutos. Então o arrependimento genuíno ele é necessário, ele é sem desculpas e ele é frutífero. Nós precisamos, irmãos, nos arrepender para que o nosso coração seja endireitado, para que ele seja feito, como no texto diz, aplanado, onde tem buracos posto terra, onde existem elevações serem cortadas. Nós precisamos nos atentar à palavra de Deus que tem servido como um GPS, como uma placa, e tem nos guiado, mostrado, olha, por aqui não. Aqui você vê o pecado. Aqui você se afasta do caminho do Senhor. Que hoje à noite nós possamos entender que Deus tem nos chamado ao arrependimento e que nós possamos todos nos arrepender dos nossos pecados que com certeza não tem agradado ao Senhor. Vamos orar. Pai, nós pedimos hoje à noite que o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações, começando pelo meu e indo ao desses irmãos. São muitos os pecados que cometemos contra o Senhor, eles te ofendem, e eles não são corretos, mas a minha oração, o meu pedido é que o Senhor esteja nos mostrando e dando a solução, nos dando força, para que nós possamos lutar e dizer não às nossas vontades, aos nossos desejos, abandonando todo o pecado, nos arrependendo genuinamente, dando meia volta, voltando atrás e seguindo as placas que o Senhor tem nos deixado por meio da sua palavra. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém.